Muito boa noite. Boa noite às doutoras, aos doutores, a todos os colegas que estão nos acompanhando pelo Zoom e pelo Facebook nessa noite. Iniciaremos, então, a oficina sobre contrato de confidencialidade, a reunião da nossa Comissão de Direito para Startup da OAB Osasco. Hoje, dia 29/4/2021. Gostaria de fazer os agradecimentos iniciais à nossa diretoria, na pessoa do Dr. Darlan, que é o nosso coordenador, diretor da OAB Osasco, e tem nos apoiado sempre, está conosco nessa grande divulgação de conhecimento. Dr. Darlan, gostaria de inicialmente passar a palavra para o senhor fazer as considerações iniciais. Bom, muito boa noite a todos e a todas que nos assistem. Mais uma vez, como de costume nessa semana, né, Elton? Estamos aqui ao vivo apresentando mais um trabalho. Desta vez, a Comissão de Direito para as Startups. Cumprimento a todos desta mesa, na pessoa do presidente interino, vice-presidente, mas está interinamente, né? Pessoa do Dr. Tiago Silva, bem como também todos aqueles que estão participando. Quero cumprimentar especialmente o Dr. Tiago Correia, a doutora Kathleen Pedrotti, das pessoas as quais eu não conhecia, tive a oportunidade de conhecê-los virtualmente, né? Aqui hoje. É muito bom saber que a comissão ela está crescendo, está ganhando volume e tendo sempre espaços de importância dentro da subseção. Hoje uma noite importante, uma oficina de contrato de confidencialidade. Todas as vezes que nós falamos da questão sobre as startups, sempre uma dúvida que paira, né, para os interessados, as pessoas que estão estudando sobre o tema, como é que fica a questão do sigilo dos tratos que são efetuados, né, quando se começa a se desenhar uma startup. E eu acredito que é isso que será abordado nessa noite. Então, assim, para quem é entusiasta, estudioso do tema, o assunto que será debatido nesta noite será um tema de muita importância. Desta forma, também estou ansioso para aprender um pouco com vocês. Eu sempre falo que assistir os trabalhos da Comissão de Direito para as Startups, para mim, é sempre uma oportunidade de aprendizado. Não que as outras comissões que eu também acompanho, que eu também assisto, eu não aprenda, mas é uma área totalmente inovadora para mim. Então, eu sento aqui no banquinho da humildade para aprender com os doutores aí que têm um conhecimento vasto sobre o assunto. Doutor Tiago, com a palavra. Obrigado, doutor Darlan. Eu quero aproveitar e mandar um grande beijo, um grande abraço para a doutora Aline, que é a presidente da comissão, e acabou de ter a pequena Valentina, né? Dar à luz a pequena Valentina. Graças a Deus estão bem, está tudo bem. Deixar aqui o registro do nosso sentimento a ela e a pequena Valentina. Bem, eu vou passar a palavra, então. Nós temos dois integrantes novos que eu gostaria de apresentar a todos, né? Que é a diretoria jurídica, nós temos o Dr. Tiago Correia e a nossa secretária da comissão, que é a Kathleen Pedrotti, e está nos apoiando aqui com todas as demandas e atividades da nossa comissão. E o Thiago Lúcio, todo mundo já conhece aí, né? O pessoal que acompanha a comissão já conhece o Thiago Lúcio, que é um dos nossos diretores. Vou aproveitar a oportunidade, então, para deixar a palavra com o Thiago Corrêa para fazer a sua apresentação. Posteriormente, já pode passar a palavra à doutora Kathleen, ok? Opa, boa noite, pessoal. Eu vou então só fazer uma breve apresentação aqui, né? Eu comecei no mundo de startup, na verdade, como desenvolvedor, né? A minha formação inicial é de engenheiro, é mecatrônica, e trabalhei mais de 10 anos, né,
com uma parte de tecnologia, né? E já fui CTO de uma startup na parte de saúde mental. E daí eu pude perceber que as dores do mundo que a gente encontra nessa parte técnica vão refletir na parte de direito também. Então, hoje a gente vai ter essa oficina prática, né, que já é a nossa segunda, né? E vou retroceder um pouquinho no tempo, quando a doutora Aline falou um pouquinho do memorando de entendimento, a gente vai emular aquela dinâmica de lá. Ou seja, a gente vai apresentar, o doutor Thiago Silva vai apresentar alguns conceitos, e a partir desses conceitos, já vamos mão na massa, pegar, abrir o contrato de confidencialidade, cláusula por cláusula, e explanar o que deve ser aplicado ou não. E daí, no final, a gente vai abrir para a gente fazer um bate-papo mesmo. Se vocês já tiverem alguma dúvida, alguma coisa durante a apresentação, joga ali no chat, né? Pode ser aqui do Zoom ou do Facebook, a gente vai estar monitorando. E pode ser dúvida ou até uma experiência, um caso que você queira comentar, porque é onde que a gente cresce, né? É nessa troca. Então, o Dr. Thiago você vai dar essa base teórica, né? E daí, a partir daí, a gente vai construindo, né? Eu vou passar um pouquinho para a Kathleen se apresentar e depois eu volto para trazer que a gente tem um mantra aqui na comissão que é sempre trazer algumas definições do que é startup e eu vou discorrer um pouquinho. Então, eu passo um pouquinho para a doutora Kathleen e daí depois eu pego de volta, tá bom? Doutora? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje. Meu nome é Kathleen, para quem não me conhece, eu sou advogada, sou tributarista e estou aqui à disposição pelo chat para acompanhar vocês no que for necessário aqui, no que vocês precisarem. Desde já faço um convite aqui a todos para que venham integrar também como membro a nossa comissão. E é isso. Vou passar a palavra novamente agora para o Thiago Correia. Bom, Thiago, se você quer compartilhar a tela, a gente tem um slidezinho, mas não é crítico, na verdade. Tem uma frase que a gente usa bastante, que é do Steve Blank, que ele fala o que é uma startup, né? Ele fala que é uma organização temporária desenhada para encontrar um modelo de negócio repetitivo e escalável. Falei várias coisas aqui, né? Vamos destrinchar um pouquinho esse conceito, né? A primeira questão que a gente tem é temporário. Então, a acepção de startup a gente pode ter várias, né? O que a gente usa aqui é como de organização, mas vocês podem encontrar em grandes empresas, o pessoal às vezes pega o squad, um time de desenvolvimento e fala, dá autonomia de startup. Vocês vão ter que achar um modelo de negócio para gerar um novo produto. Mas o que a gente foca aqui é a organização, então eu não estou dentro de outra, né? E por que ela é temporária? Porque você está buscando encontrar esse modelo de negócio. Uma vez que você achou esse modelo de negócio, você vai torná-lo repetível, escalável, atingiu isso, você deixa de ser considerado uma startup. Existem até discussões quando que o Uber ainda é uma startup? Tem gente que diz que sim, porque eles estão com um modelo de negócio para ser carro autônomo. Então, enquanto eu não atingir esse modelo de negócio, eu continuo ainda sendo uma startup. Mas tem gente que já diz, não, já tem uma estrutura gigante, então não. Mas essa discussão não vem ao caso, mas o que importa ela é temporária. Desenhada para encontrar um modelo de negócio. O que é esse encontrar um modelo de negócio? No mundo de startups, tem alguns eventos que são famosinhos. Um deles é o Startup Weekend. Eu participei na época pré-pandemia, agora acho que eles têm até online. E aqui eu vi como funciona esse exemplo. Assim, esse evento você fica um final de semana inteiro lá para meio que criar uma startup. Então, quando eu participei, o pessoal queria fazer um aplicativo para incentivar o pessoal a ir em restaurante ou balada. Daí era tipo fazer um mapa de calor para ver, eu entro lá no site, vejo qual é o local que está mais movimentado. A gente achou, nossa, que ideia genial, né? Daí, na época, quando foi feito, foi até no Cubo Itaú. Daí a gente pegou e foi fazer entrevista. A gente foi para a porta de metrô, ponto de ônibus, e entrevistamos 100 pessoas. Voltamos e a gente viu, putz, ninguém curtiu essa ideia, porque
o pessoal falava, não, o que me atrai aí numa festa é o meu vínculo social, é o namorado, é a amiga, o vizinho, quem que vai estar lá? Daí o que é... Aqui, um termo que vocês vão usar é pivotar, que a gente nem pivotou, a gente abandonou a ideia, porque é muito disso que a gente faz, o pessoal de startup faz, você tem uma ideia, um termo que o pessoal usa é uma dor do mundo, você quer curar uma dor do mundo. Só que às vezes a dor do mundo está só na sua cabeça. Daí quando você passa para as outras pessoas, não tem essa dor. E daí por isso, assim, você entrevistou 100 para você ver se você vai aumentando um pouco o teu espaço amostral, né, para ver se essa dor se replica. E daí disso, eu vou passar para um outro conceito, ainda encontrar esse modelo de negócio, é que, você fez os questionários, validei a ideia, tem uma certa penetração, você vai para o próximo passo, que é o MVP. Aqui tem uma figurinha, o tal do Eric Rice, que escreveu o Startup Enxuta, ele fala muito do MVP, ele dá umas dicas, então é um livro interessante aqui, mas reforço. E o MVP, traduzindo em português, é o produto mínimo viável. Então, com o menor esforço possível, para você quer testar aquela hipótese, você vai lá e faz um produto bem simples. Tem uma paródia que o pessoal usa, que acho que é o MVP do Waze. Daí o que era o MVP do Waze? É meio estereotipado, mas assim, o cara está no fundo de uma garagem, daí quando o cara clica no aplicativo, meio que toca o telefone lá do cara, o cara atende o telefone, daí não sei se vocês lembram daqueles guias que os taxistas usavam antigamente, botava, para onde você está indo? O cara, o CEP, daí o cara abria, e daí o cara tá digitando, e daí fica no aplicativo pesquisando, e daí o cara atende, daí, olha rápido aí. Ou seja, isso é um MVP. Mas o que acontece? Com o menor esforço, com a menor tecnologia para você validar a tua ideia. Então, daí você validando a sua ideia, você entra naqueles dois conceitos, do repetível e escalável. Porque você ficar atendendo o telefone, você não vai conseguir atender todo mundo, né? Então, e daí outra característica que acontece muito é que a startup está sempre muitas vezes vinculada à tecnologia. Por quê? Porque para você ter essa repetitividade, você precisa ter uma questão tecnológica, porque a tecnologia está aí para isso, né? E hoje está muito mais fácil. Hoje a gente tem o serviço na nuvem, desde Google, Amazon, que você consegue, com baixo custo, você usar ferramentas que meio que escalam automaticamente. Assim, a Amazon... Aqui agora estou puxando um pouco a parte técnica, mais de engenheiro, não de advogado. Você consegue jogar o teu MVP muito fácil e eles hoje estão com serviços assim, você paga por aquilo que você está usando, então, e quanto mais você usa, menos você paga. Então, tá muito fácil você descobrir novas ideias, né? Só para fechar a questão do repetível e do escalável, o repetível é meio essa a ideia de entregar uma escala quase limitada, daí por isso da tecnologia. E para você ser escalável, você tem que ser repetível, que escalável significa assim, que eu crescer muito rapidamente, tive um pico lá, um viral agora, daí isso cresce sem influenciar meu modelo de negócio. E daí, às vezes, o que as startups empacam aqui aí do aspecto técnico é que o pessoal cria tanto procedimento manual que daí ele não consegue escalar, às vezes, né? Então, às vezes o pessoal pensa só em tecnologia, mas procedimento, marketing, então, tudo isso é importante. E só aqui é um preciosismo, agora, Thiago, advogado, que assim, é direito para startup, não direito de startup. Por quê? Não existe um tipo societário startup, né? Existe o direito de dar ferramentas para resolver essa definição do Steve Blank. Então, em função de tudo isso que eu falei aqui, essa organização temporária, para achar esse modelo de negócio repetível e escalável, você vai usando os elementos do direito. Então, eu vou fazer agora um aplicativo de entrega de comida, olha, um iFood. O cara vai ver, será que eu estou violando algum princípio? Lá atrás, o pessoal do Uber teve toda essa discussão de vínculo trabalhista, parece que até semana agora em Campinas saiu uma decisão que ainda tem, mas como advogado aqui, a gente trabalha muito com princípio. Eu vou desde da liberdade econômica na Constituição a princípios tributários para justificar essa minha ideia. E aí, as oficinas práticas que a gente está fazendo aqui para dar esse arcabouço para os advogados. A gente já teve a primeira, né, que foi do memorando de entendimento, e agora com o Dr. Thiago Silva vai ser a do contrato de confidencialidade. Então, até se vocês quiserem, a gente vai enviar esse modelo no final para quem está inscrito, e se alguém não se inscreveu no Simpla, manda um e-mail aqui, e se tiver interesse também em receber o primeiro, indica ali no chat, eu quero receber o primeiro, que a gente manda. Porque é meio que
se repetem algumas coisas, então vocês vão encontrar na prática como advogados, eu não tenho empresa nenhuma, mas eu tenho uma ideia, eu tô com muito medo de passar essa ideia eu sou o cara da ideia, eu preciso do engenheiro de software. Daí eu tenho muito medo que ele roube a minha ideia. Então, a gente tem um NDA para esse caso. Ou então, eu ainda não quero abrir a empresa porque tem os custos e ainda está muito no início, mas eu quero já ter uma divisão com o meu sócio aqui, memorando de entendimento. Então, é essa ideia que a gente está querendo trazer com a comissão dessas oficinas práticas, né? E tentar expandir isso para as próximas partes. Aí vocês vão ouvir contratos de vesting, até o contrato o estatuto para uma startup, né? Porque uma startup pode ser desde uma MEI a uma limitada ou a uma SA. Correia, só deixa eu te cortar. Deixa eu te cortar um fechei. pouquinho. Deixa eu te cortar um pouquinho só. Porque a gente está definindo ainda, você está falando de alguns tipos de contratos e tal, e para não criar uma expectativa no pessoal, nós estamos definindo ainda alguns temas que a gente vai trabalhar. Então, só para a gente não criar uma expectativa no pessoal e depois o pessoal, de repente, né, a gente só ir alinhando, mas a gente vai divulgar. Mas a ideia é essa, assim, né? De dar elementos, meio que você ter a tua caixinha de ferramenta, né? Que você consiga revisitar nossas lives para vocês pegarem os conceitos daí. Bom, já me alonguei demais, desculpa aí, Thiago Silva. Então, passando aí para o Dr. Thiago Silva, as explanações sobre o contrato de confidencialidade. Vai lá, doutor. Bom, pessoal, o ano passado, 2020, nós fizemos algumas apresentações e explanações sobre alguns temas voltados para as startups. E o propósito desse ano foi trazer uma oficina prática, para que os temas que nós falamos o ano passado, 2020, esse ano a gente não venha repetir os mesmos temas de forma somente na parte teórica, e falar um pouco agora, mão na massa, a parte prática. Então, por isso a oficina prática, tá? Então, como bem disse o Dr. Thiago Corrêa, essa é a segunda oficina prática. Ele já fez aqui a definição do startup, né? Ele já falou um pouquinho sobre isso para vocês. E uma coisa que o Thiago Corrêa falou, eu achei legal, assim, do ponto de vista que ele complementou, que o Uber, né, ainda tem algumas discussões para... Algumas pessoas falam, é startup, não é startup, porque a Uber é um modelo de empresa ou de startup que ela não para, ela continua se revolucionando, ela continua se alterando e se desenvolvendo e buscando inovação. Então, isso faz dela, a todo momento, ela criar esse conflito peraí, ela já chegou ou não? Né? Ela já se desenvolveu aonde ela queria, ela já encontrou o modelo de negócio dela, já se estabilizou ou não? Né? Então, por isso que eu achei interessante esse comentário, entre outros, mas será que a Uber tem contrato de confidencialidade? Né? Mas, obviamente que sim, né, gente? Então, nós vamos falar aqui sobre esse tema tão temido muitas vezes por alguns advogados. E ele é conhecido como contrato de confidencialidade, ele pode ser conhecido como termo de confidencialidade, como NDA, Non-Disclosure Agreement, como acordo de não divulgação ou acordo de confidencialidade. Né? Então, esse NDA ele é um termo em inglês, que na tradução livre ele vai ser isso aí em torno de acordo de não divulgação ou acordo de não confidencialidade. Então, qualquer um desses termos que vocês identificarem, esses termos eles serão referente ao termo contrato ou acordo de confidencialidade, ou NDA. De repente vocês, principalmente os advogados, não sei se tem startupeiro assistindo isso aqui, mas provavelmente nós vamos ter algum startupeiro. Então, vocês vão ouvir, vocês vão comentar o NDA. Preciso de um NDA. Preciso fazer o NDA. O que é o NDA? Agora vocês já sabem. Não tem mais segredo. Tá, gente? É a mesma coisa que o termo de confidencialidade ou o contrato ou o acordo de confidencialidade ou não divulgação.
E aí a gente vai vamos fazer um breve conceito do que é esse acordo de confidencialidade, né? Então, ele é um documento fundamental para garantir o sigilo das informações, pois ele obriga que as partes contratantes mantenham segredo confiado entre si, evitando conflitos futuros pela falta de tais observações e colocando em risco o negócio. Então, o que acontece quando falta um documento desse? Vamos imaginar o seguinte. Eu quero que vocês imaginem o seguinte, nesse momento. A startup, ela é uma entidade, né? Que ela uma organização que ela vai surgir a partir dos seus membros fundadores com o interesse de trazer algo novo para o mercado, de ser disruptiva. Então, vejamos, se essas pessoas elas têm uma ideia totalmente inovadora, uma ideia totalmente revolucionária, que vai curar uma dor, seja ali na cidade dela, seja no país que ela está, ou seja, para o mundo, como bem o Thiago falou, às vezes é uma dor para o mundo, mas às vezes é uma dor que ela quer curar numa área específica, né? Nós temos diversos tipos de startups, cada uma que atua em áreas específicas, né? Nós temos, e aí elas recebem os nomes específicos para cada área, né? Nós temos as Lawtechs, né? Por exemplo, que são específicas das áreas de direito, Lawtechs, Legaltechs. Então, nós temos para cada área, nós vamos ter um ramo de startup, digamos assim, que vai trabalhar ali naquele sentido. Então, se nós temos uma startup que está desenvolvendo uma tecnologia voltada para o direito, né, para soluções jurídicas, então ela pode ser classificada assim como Lawtechs ou Legaltechs, tá? Então, só para vocês começarem a entender. E a partir daí, se essas informações elas são tão preciosas assim, elas são tão sigilosas, porque ela vai resolver um problema no mundo ou numa área, ou que seja numa determinada situação, ela precisa de manter esse sigilo dessas informações. Porque se outras pessoas tiverem acesso a essas informações, elas podem ser vazadas e possivelmente ela vai perder mercado antes mesmo de começar, porque ela, como startup, ela ainda está no seu projeto inicial. Então, imaginem a importância desse trabalho do acordo, do contrato de confidencialidade, do NDA, para essas empresas. As empresas em si, elas já fazem as suas cláusulas de confidencialidade e elas já fazem os seus termos e contratos de confidencialidade, mas aqui nós vamos tentar direcionar a visão para a importância desse termo nas startups. Que imagine vocês que é algo que não ainda foi constituído, né? Uma empresa, normalmente, quando você fala assim, vou abrir uma padaria, tá bom, todo mundo já sabe que vai ter na padaria. Já sabe que vai servir o pão lá, né? Que vai ter o pãozinho, vai fornecer o pão, o café, que vai fornecer, entre tantas coisas que hoje uma padaria pode fornecer. Então, até aí, nada de novo, né? Um restaurante, que seja. Mas quando você fala, olha, eu estou montando uma startup para tal situação, para tal, é algo inovador que não existe e possivelmente essa ideia ainda não está no mercado, ninguém teve e precisa ser protegido. Então, vejamos, em qual momento o advogado contribui para o sigilo das informações da startup? Qual é esse momento? Quando a startup precisa do contrato de confidencialidade? Né? Então, é útil ou agradável. A startup vai precisar e o advogado vai poder auxiliar essa startup no momento. Em que momento? Desde os primeiros ciclos de vida da startup, em que os segredos devem ser mantidos em sigilo, que é aquilo que eu falei. Está saindo a ideia vai precisar ser compartilhada com outras pessoas que vão investir ou que vão trabalhar na startup ou que vão contribuir de alguma forma, que vão dar opiniões, muitas vezes são chamadas pessoas de áreas diversas para dar opinião sobre principalmente sobre a área técnica, né, desenvolvimento técnico. Então, desde os primeiros, se a pessoa começar a divulgar várias informações
a esmo, sem que haja nenhum tipo de sigilo sobre isso. Primeiramente, que essas informações elas não podem ser passadas para qualquer pessoa. Então, nós estamos falando aqui de pessoas já seletas, muitas vezes técnicas, ou muitas vezes voltado para investimento, investidores que vão trabalhar nesse primeiro momento do início da startup. Né? Ou seja, com investimento técnico, ou investimento simplesmente mão de obra, ou investimentos diversos financeiros, mas olha só que se uma ou duas pessoas ou mais pessoas tiveram a ideia, essas ideias de toda essa startup, de todo esse projeto, ele precisa ser mantido em sigilo. Então, desde os primeiros ciclos de vida da startup, os segredos devem ser mantidos. E aí, para aí, Thiago, vai para aí quando então estabeleceu a startup, para aí o sigilo não precisa mais, porque durante toda a existência do negócio, principalmente quando houver ajustes contratuais que asseguram vantagem competitiva, a startup ela não para. Vocês viram aí o exemplo que o Dr. Thiago Corrêa deu da Uber, que ainda continua desenvolvendo coisas, desenvolvendo negócios e desenvolvendo dentro do próprio eixo de negócio dela. Então, a gente começa a perceber que vai tomando uma dimensão que ela não para. Então, desde o início, a importância de se fazer esse contrato de confidencialidade e manter, porque durante todo o período de existência da startup, ela vai precisar atualizar os seus contratos. Vai chegar um momento que ela vai precisar fazer contratação de pessoal, e esse pessoal ele pode ter acesso a informações privilegiadas, técnicas ou não, mas informações privilegiadas, e aí tem que ser avaliado que tipo de informações são essas. Então, vejam só, essa importância de manter o contrato de confidencialidade. E aí eu pergunto para vocês, será que tem mercado para advogado trabalhar aí com as startups? Será que é importante fazer um contrato de confidencialidade com as startups? Será que o contrato de confidencialidade ele só faz uma vez e acabou e não faz nunca mais, não precisa mais fazer? Né? Então, olha só, a importância desse tipo de contrato, o NDA. E aí eu faço um convite para vocês para irmos ver o documento na prática. Opa, carregou, maravilha. Então, gente, eu trouxe aqui alguns pontos que são indispensáveis para o acordo de confidencialidade, ou NDA, como queiram chamar, como sentir mais à vontade. E embaixo nós vamos ter um modelo do contrato, que eu vou apontar algumas coisas. E esse documento aqui no Word, nós vamos disponibilizar para vocês, aqueles que fizeram a inscrição no Simpla, aqueles que estão enviando o e-mail para receber o material no nosso chat aqui no Zoom, tá? Então, esse documento nós vamos disponibilizar. Então, vamos colocar a mão na massa um pouquinho? Vamos pensar um pouquinho. Lembrando que muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, doutor, o NDA, o contrato de confidencialidade, o que ele é? É um negócio difícil. Vocês vão ver, principalmente os advogados, vão ver que é um documento comum, é um contrato que vocês estão acostumados a fazer já. Vocês já fazem contratos. Só que tem um detalhe, esse contrato ele precisa de algumas observações, mas ele não é algo que vocês precisam se assustar ou temer de repente desenvolver. Não é, a intenção aqui é mostrar para vocês da simplicidade de fazer o documento e da importância de se observar os pontos relevantes para fazer esse tipo de contrato. Mas ele é um contrato e ele segue os princípios
contratuais, como preceitua o Código Civil, né? Ele é um contrato, gente, é um contrato. Então, todos os princípios, não vou me ater aqui a todos os princípios, poderia até, mas não vou fazer por conta do tempo. Então, mais para vocês terem uma ideia de que é um contrato e que isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Vocês vão sair daqui assim, é isso, nossa, eu pensei que era algo diferente. Então, vamos lá. Os pontos indispensáveis de informação. É muito importante, eu preciso salientar muito isso, porque parece que é uma coisa muito simples, e é. Mas tem uma grande consequência se isso ficar dúbio ou se isso não ficar muito claro, tá? Então, precisa definir muito bem o transmissor e o receptor da informação. Ou ainda, se os dois forem transmissores e receptores da informação. Porque muitas vezes fazem parcerias entre si, empresas e startups, e elas trocam essas informações. Então, existe confidencialidade entre ambas as partes. Então, é muito importante que exista essa definição. Se há um transmissor e um receptor, ou se os dois são transmissores, se os dois são receptores, ou se de repente um só é transmissor e o outro é transmissor e receptor, né? Aliás, se os dois são transmissores e receptores, né? Por quê? Isso precisa ficar muito claro, porque futuramente isso pode dar uma complicação, uma discussão, né? É muito importante pontuar. Então, é importante que haja clareza sobre a parte que está fornecendo e quem irá receber. Portanto, será responsabilizada diante as inobservâncias das proteções das informações confidenciais. Então, aqui já tem essa classificação de quem vai receber, quem vai transmitir, já faz parte do contrato e vai apontar ali quem são os responsáveis. Quais informações repassadas em segredo? Então, outro ponto muito importante que precisa ser observado. Essas informações são repassadas em segredo, essas informações elas precisam ser pontuadas no contrato. Elas precisam ser observadas no contrato. Devem ser observadas quais informações e quais segredos merecem ser preservados. Quais espécies de informação deverão ser protegidas, observando que pode impactar em legislação específica, propriedade intelectual, estratégias comerciais, entre outras. Então, o que a gente está falando aqui? Se de repente tem vai acontecer uma troca uma preservação de informação, e essas informações elas precisam ser preservadas. Só que essas informações elas já estão previstas em um código de lei. Elas já estão previstas, contempladas em uma lei esparsa, em uma propriedade intelectual, né? Numa lei, de repente, está previsto determinada situação no Código Comercial ou Empresarial. Então, é importante que o profissional, que o advogado, no caso, que ele possa observar se conflita com alguma lei aquilo que está colocado nessa informação, na preservação dessa informação, né? De alguma área específica, por exemplo. Ou se aqui vai falar sobre algum tipo de guarda de informação e de proteção de informação, principalmente quando a gente fala em consumidor ou de usuário das informações. Nós temos aí Código do Consumidor e nós temos aí a LGPD também. Então, pode ser que conflite com alguma das normas vigentes e aí está um ponto de atenção. Tá? É muito importante. Na observação 3, deixar claro qual o uso fará das informações e a forma de troca de dados. Então, com o objetivo de evitar que as informações sejam utilizadas em finalidade diversa da prevista, prevenindo que sejam utilizadas em meio de transmissão suscetível a vazamento ou não. Então, aqui é um risco. Precisa deixar claro
qual o uso que vai fazer das informações? Qual que é a forma de troca de dados? Né? Então, de repente, se eu sou uma startup, que eu tenho uma forma de troca de dados que não é confiável, ou que o outro tem uma troca de informações que não é confiável, um e-mail ou uma forma de comunicação que seja, ele precisa apresentar, olha, não, isso aqui não é confiável, mas eu vou tratar, agora nós vamos tratar das informações sigilosas, né, através de tal meio, através de tal recurso, que tem mais, que vai trazer mais segurança para essas informações. Então, deixar claro que uso vai fazer também dessas informações e a forma que vai trocar essas informações. Vão ser trocadas por e-mail, vão ser trocadas através de link interno, né, entre os dois. Muitas vezes existem empresas que fazem contratações de link direcionados, links privativos para troca de informações. Então, precisa entender, muitas vezes, dependendo do nível da informação, precisa ter essa atenção. Simplesmente, para vocês terem ideia, tem informações que não trafegam na rede de internet comum que a gente acessa. Ela trafega através de link específico, contratado entre as partes, entre as empresas direcionadas. Então, tudo isso pode ser observado diante desse ponto. Tá? E é importante deixar isso claro, porque se você tem de repente a empresa ou parceiro, ele fala assim, olha, você é uma startup e você está começando agora, tudo bem. Poxa, Thiago, você falou que a startup está começando, às vezes ela não tem dinheiro. Pode ser, mas às vezes ela faz uma parceria com uma grande empresa. Essa grande empresa, ela possui recursos. E ela vai falar, olha, vamos fazer a troca de informações pelo link da minha empresa, que é seguro. Então, qualquer troca de informação que for fora disso, ela pode ser considerada até mesmo uma violação aqui desse contrato. Aí no item 4, prever claramente quais as responsabilidades serão atribuídas diante de possíveis vazamentos ou má utilização das informações de forma que seja estimulado o cumprimento, assim não incentivando o vazamento. Então aqui, o que precisa ser feito? As responsabilidades. Qual é a responsabilidade? Né? Aqui cabe multa, aqui cabe desde responsabilidade civil, de reparações, até responsabilidade criminal. É importante conter no contrato esses itens. Como aqui eu pontuei, neste caso cabe prever a multa e ou responsabilidade penal, de forma que não compense se aproveitar do vazamento e responder pela multa. Por outro lado, a multa não deve ser tão elevada a ponto de comprometer a possibilidade de pagamento. Então, tem que ter também aí enxergar um meio termo entre as partes. Porque não pode ser uma multa branda a ponto de que a pessoa fale assim, olha, vou vazar os dados para, sei lá, para um concorrente e o concorrente vai me dar X e com esse X eu pago a multa lá e está tudo certo. Não. Tem que ser um valor e uma responsabilização, né? Inclusive, por isso que aqui está pontuado criminal, né? Para que isso não ocorra, para que intimide, né? Esse tipo de ação, para que ele não possa ter não se sinta tão à vontade para fazer esse tipo de divulgação. E, ao mesmo tempo, não pode ser um valor exorbitante a ponto de que o nosso judiciário não aceite, né? O nosso judiciário entenda como uma ilícita, me fugiu a palavra. Bom, mas enriquecimento ilícito. Pronto, maravilha. Para que o judiciário não entenda como enriquecimento ilícito, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui propriamente no acordo de confidencialidade. Então, é um modelo que eu trouxe. Esse modelo é mais para exemplificar para vocês tudo aquilo que a gente falou até agora. Então,
existem modelos, dependendo de cada negócio e dependendo de cada acordo, dependendo de cada confidencialidade do que está sendo confidencializado ali, ele pode ser um contrato muito maior e muito melhor que esse. Isso aqui é só um modelo para vocês terem uma base, uma ideia do que é. E vocês perceberem que ele é um acordo, que ele é um contrato. Tá? Mas para vocês só entenderem que não é algo que seja totalmente fora da possibilidade de fazer ou seja algo estranho. Não, muito pelo contrário. Mas que precisa ser, sim, observado algumas situações. Pontuar uma coisa. Alguns contratos entre empresas, contratos diversos, existem as cláusulas de confidencialidade. Portanto, as cláusulas de confidencialidade, elas muitas vezes, em sua maioria, não em todas, mas elas não contemplam toda a necessidade que se tem de um acordo de confidencialidade ou de um NDA. Ele não explora a confidencialidade como o NDA explora, que é um documento específico para isso. E até se fosse fazer, talvez o contrato feito, ele ficaria muito extenso. Então, muitas vezes vai lá, coloca somente uma cláusula de confidencialidade e não determina quais são as informações sigilosas, por onde vão trafegar, a forma que isso vai dar, os tipos de responsabilidade, quem vai receber, quem vai emitir essas informações. Então, às vezes, não fica muito claro isso num contrato comum. E imagine que se você vai mudar uma cláusula de confidencialidade especificamente, você vai precisar fazer aditamento do contrato. Sempre que você precisar mudar uma cláusula de confidencialidade, você vai ter que aditar por conta daquela cláusula o contrato todo, você vai ter que fazer o aditamento envolvendo o contrato todo. Então, o que é interessante aqui, que eu vejo como interessante? No contrato de confidencialidade entre as partes, eles podem fazer, sim, o contrato de confidencialidade e os demais contratos feitos entre essas partes, ele se precisar fazer ajuste na confidencialidade, dependendo do que for, e não precisar atingir os outros contratos, só mexe na confidencialidade. Ou, se precisar mexer nos outros contratos, não atinge a confidencialidade. Dependendo de cada situação, é o que precisa ser avaliado ponto a ponto. Mas é maior segurança para as partes, né, do que simplesmente colocar uma pequena cláusula lá e achar que já está seguro, que já tratou da confidencialidade do negócio. Então, vamos lá. O acordo de confidencialidade está aí na tela para vocês, celebrado entre as partes. Então, vai fazer a apresentação das partes lá, podendo ser pessoa física ou pessoa jurídica, tá, gente? É isso que a gente falou lá atrás, colocar quem vai receber informação, quem vai emitir informação, ou se os dois são emissores e receptores das informações. A parte receptora e a parte reveladora. Se fizer isso, especificar essas situações, a gente tem lá o objeto, né, vai tratar do o que está falando esse contrato. Então, olha só, está sendo familiar para vocês? Imagine, eu acredito que sim, né? Vocês já devem ter visto os contratos que vêm falando dessa forma. Então, não é nada assim de outro mundo. É mais a parte da informação que é importante observar para não deixar passar algo importante. Então, nós temos lá, o que é esse contrato, né? Ele vai tratar do quê? Informações confidenciais que sejam fornecidas à parte 2. Ou seja, a parte 1 está fornecendo. A gente já sabe que lá em cima foi definido que a parte 1 está fornecendo. E aqui a parte 2 vai ser classificada, é só um modelo, né? Vocês depois vão receber, quando vocês quiserem usar, vocês vão poder alternar aqui, colocar o nome e a identificação da parte que vocês estão trabalhando. Informações confidenciais aqui. A parte 2 obriga-se
a manter as informações confidenciais em sigilo, utilizando o mesmo nível de cuidado e discrição para evitar a divulgação, publicação ou disseminação. Gente, aqui é aquilo que a gente estava falando, tá? Eu não vou ficar lendo o contrato todo para vocês, né? É muito desgastante. E outra, vocês já conhecem contratos, né? Principalmente os advogados. E aqueles que não são advogados, os startupeiros já devem estar habituados aos contratos, ou se não estão, logo estarão. Se não estão, muito em breve estarão. Então, depois vai ser disponibilizado para vocês e vocês podem ler com mais atenção. Aqui é para vocês perceberem os tópicos que nós colocamos lá em cima. Olha só. Definir o transmissor e receptor, quais informações repassadas em segredo, deixar claro qual uso das informações fará, né? E a forma de troca de dados, prever claramente as responsabilidades, isso tudo precisa estar aqui para a gente poder garantir um máximo de segurança jurídica e fazer cumprir isso aqui para o cliente, que no caso aqui nosso, hoje falando especificamente das startups. Então, as limitações da confidencialidade. As obrigações acima, né, não serão aplicáveis a quaisquer informações confidenciais que... Então, tem um limite também, né? Olha, é tudo que é confidencial? Será que é tudo confidencial? Ou será que aí precisa ser feita a limitação? Tal situação não precisa, né? Ou tal situação pode ser excluída da confidencialidade se, por exemplo, se houver ordem judicial, pedido judicial para que esclareça determinada situação, por força maior sobre o contrato, né? Então, tem algumas situações que podem ser colocadas no contrato, e até acredito que precisam ser colocadas no contrato, dependendo do tipo de contrato que vai ser feito e com quem são as partes que vão contratar aí entre si. Por quê? Porque será que é tudo confidencial e não pode romper a confidencialidade em momento algum? Mas vejamos, digamos que um juiz, alguém acione a justiça e o juiz peça acesso àquelas informações, mande, né, determine acesso àquelas informações, e aí a pessoa, a parte vai falar assim, olha, eu não posso, excelência, porque eu tenho um acordo de confidencialidade, né? Então, espera aí, né? O juiz está determinando, ele está mandando que você apresente. Então, mas como é que você vai falar para outra parte? Olha, o juiz pediu, mandou, né? O juiz mandou, eu entreguei as informações para ele e eu não vou pagar multa. Ele fala, não, vai pagar multa porque estava no contrato. E ele aciona a justiça porque você divulgou as informações, ainda que em juízo. Então, olha só, pode surgir uma discussão disso. Para evitar esse tipo de discussão, é importante já deixar claro lá. Em caso de determinação judicial, para determinadas informações, estará excluída da cláusula de confidencialidade ou de totalidade da confidencialidade. Mas vejamos o seguinte, o juiz pede as informações, manda, né? O juiz determina, né, as informações. E aí, por conta disso, por conta da determinação da informação A, B e C do contrato de confidencialidade, a parte aproveita e fala assim, não, já que o juiz mandou revelar esse segredo, A, B e C, eu vou aproveitar aqui e já vou chamar o jornal, vou revelar A, B e C, D e E. Então vejam que existe uma diferença muito grande. Porque se você pega a informação, né, a empresa lá, a parte, pega a informação
além daquela determinada pelo juiz, que era já fazia parte do termo de confidencialidade específico para aquela empresa, que tem um segredo de negócio, e você aproveita aquela situação e divulga isso de forma geral numa mídia, ou num jornal, ou na internet, ou além do que o juiz determinou, você está expondo as informações confidenciais da empresa, e aí não se justifica o pedido judicial nesses termos. Porque o juiz pediu A, B e C para determinado processo, ainda que o processo seja público, a pessoa possa entrar, mas você foi lá e revelou A, B, C, D e E, e ainda publicou na internet, e ainda chamou o jornal, e ainda revelou determinadas coisas para outras pessoas. Então, vejo que tem uma diferença muito grande, e é importante observar isso para não pecar nesse detalhe, que pode sim ser passivo do rompimento do contrato e passivo de multa e responsabilizações. E aí as penalidades, né? Nas penalidades pode ser a questão da multa, né? É importante colocar, fazer aquele balizamento, aquele equilíbrio, buscar um equilíbrio para fazer o pedido de multa e também colocar um período para o sigilo daquelas informações entre as partes, para que as partes mantenham o sigilo daquelas informações. Então, eu tenho um contrato de confidencialidade que dura 1 ano, 12 meses, e após esse período de 12 meses, estipular um prazo para que seja mantida essas informações. Acabou o meu contrato com a outra parte, mas ainda assim que com a entrega do projeto e encerramento desse contrato, essa empresa ela não pode divulgar essas informações. Por quanto tempo? Né? É uma outra questão que precisa ser avaliada, porque dependendo da startup, ela tem projetos longos que foram divulgados e aí precisa avaliar quais as empresas e quais os projetos que estão sendo compartilhadas as informações. Porque só para dar um exemplo, por exemplo, dura 1 ano o contrato entre as partes que estão fazendo a divulgação das informações, compartilhando as informações. Só que essas informações, depois de 1 ano, o projeto já evoluiu tanto, o projeto já se desmembrou tanto que já estão numa outra fase. Então não faz mais sentido, por exemplo, depois de 2, 3 anos, ele não poder mais divulgar informação, porque essa informação que ele teve acesso já não faz mais, não oferece mais risco ao negócio. O negócio já desenvolveu. Entendem o que eu estou falando? Então, por exemplo, vou até usar o exemplo do Uber novamente. Hoje nós já temos Uber, nós já temos o 99, nós já temos outras empresas que fazem isso. Então, é segredo aquele projeto inicial do Uber de colocar um carro com motorista que possa se conectar e fazer e buscar as pessoas nas suas casas que vão acionar através do seu smartphone? É segredo isso hoje? Então percebam, já não é mais segredo, mas é segredo aquilo que ainda nós não sabemos e que vai chegar ainda para nós, que está em desenvolvimento. São processos tecnológicos, são processos de expertise, de competitividade empresarial, né, de estratégia de competitividade, estratégia empresarial. Então, isso aí são informações que, se vazar agora, elas vão impactar negativamente no negócio da empresa. Tá? Só para dar um exemplo e tentar deixar um pouco mais claro para vocês. Então, aqui a vigência, né, como eu falei para vocês, colocar o prazo, deixar muito bem explicado, deixar muito bem apresentado isso para não ficar dúvida mesmo. E eu quero fazer eu vou parar de compartilhar aqui. Chegou no final, tá, gente, desse... Olha só, vocês viram como é tranquilo. Não é assim, é tranquilo, assim, é um documento que vocês estão habituados, é um acordo de confidencialidade, né?
uma forma de você contratar entre as partes, mas não é nada diferente daquilo que o advogado vê no dia a dia. É somente observar alguns pontos específicos que a confidencialidade exige no seu NDA. Aqui eu vou interromper, mas eu vou voltar a compartilhar para vocês. Eu quero compartilhar com vocês, deixa eu ver se eu consigo. Opa! Acho que vai abrir meu Chrome aqui. Só um instante, pessoal. Tem muita coisa aberta. Aí vai travando. Eu vou abrir aqui para vocês uma matéria que fala sobre o que a gente está tratando e muito atual. Eu achei muito interessante falar com vocês, trazer isso para mostrar para vocês. Vamos ver se vai compartilhar. Compartilhou. Então, olha só. Essa matéria aqui, olha, de uma quarta-feira, dia 7/4/2021, desse mês. Tá? E o que essa matéria traz? Diz respeito ao sigilo sobre acordo com a Pfizer pode acabar na justiça. Olha só, exatamente o que a gente estava falando aqui sobre acordo, sobre confidencialidade, né? Então, o Ministério da Saúde publicou um contrato com a Pfizer para a compra de 100 milhões de doses da vacina contra o Covid, mesmo expressa de confidencialidade. A decisão de tornar público o documento estava de acordo com uma lei aprovada pelo Congresso, mas pode trazer complicações. Para especialistas, a farmacêutica pode alegar até quebra de contrato. Então, olha só o nível da informação aqui, o nível da gravidade do que a gente está falando, uma quebra de contrato, e olha o nível disso, né? E tem mais. Então, a cláusula de confidencialidade no contrato que o governo brasileiro firmou com a Pfizer para a compra de 100 milhões de doses da vacina, ela provocou um impasse, segundo especialistas. Pode acabar na justiça. O Ministério da Saúde chegou a publicar o contrato no site. Olha só, aquilo que eu falei para vocês da publicidade das informações. O Ministério da Saúde chegou a publicar o contrato no site, mas retirou o conteúdo depois de um pedido do laboratório, quando o documento já estava no ar havia pelo menos 10 dias. Olha só, gente, que interessante esse caso. O contrato tem uma cláusula expressa de confidencialidade que obriga o país a manter algumas informações em total sigilo pelos próximos 10 anos. Olha lá o tempo que eu falei para vocês que é importante ter no contrato, no NDA. As regras prevêem que a Pfizer poderia rescindir o contrato imediatamente se o problema não fosse resolvido em até 30 dias. Por isso que imediatamente o governo foi lá e tirou, né? No caso de uma rescisão por justa causa, o país precisará até mesmo pagar pelas doses de qualquer jeito, mesmo sem receber a vacina. Olha só, gente, as cláusulas de confidencialidade. Gente, aqui eu estou trazendo para a gente falar, isso aqui não tem nada a ver com política, não enxerguem política aqui, é técnico. É o termo de confidencialidade que a gente acabou de falar. Aqui não é nenhuma crítica a nenhum tipo de política, tá? Se atenham aos detalhes do que nós vimos até agora de confidencialidade. Então, o documento com a cláusula de confidencialidade foi assinado depois que o Congresso aprovou uma lei que determinava que o governo torne público todos os contratos de compra de vacina. Especialistas ouvidos pela CBN entendem que o contrato do Brasil com a Pfizer contraria a legislação. Mas lembram que o Ministério da Saúde sabiam disso quando aceitou as condições do laboratório e entendem que o país não poderia ter desrespeitado o sigilo. Olha só que situação emblemática isso. Como que... Por isso que eu falei para vocês, lembram que eu falei para vocês das leis que podem impactar
no contrato, no NDA, que precisa ser observado. Então, podem ter impactos de outras leis que pode falar, olha, eu tenho uma lei aqui que eu obrigo você, administrativo, né, governo ou empresa tal do ramo tal, ou startup tal do ramo tal, a divulgar as informações. Então, aí precisa ter essa previsão, sim, de que, no caso, precisará respeitar a lei e tal, para cumprimento de determinação judicial, legal, enfim, como determinar a lei. Então, olha só como tudo aquilo que eu falei para vocês, parece que nessa notícia começou a aparecer, né? Então, o princípio que existe no direito brasileiro é o da transparência, publicidade, né? Nesta lei, na Constituição, quando o governo assina um contrato e concorda com uma cláusula de sigilo, ele pode eventualmente sofrer as consequências de não respeitar, ao não respeitar. Então, isso não é só no caso do governo, né? É o que a gente estava falando, a cláusula de sigilo, ela vai afetar a todos aqueles que estiverem contratando entre si. E talvez, quem sabe, até outros, porque se afeta aqueles... Imagine que eu pedi para construir peças que eu estou desenvolvendo um patinete que vai voar. Eu não sei, vamos lá, um patinete que anda aqui com uma tecnologia... como agora a gente tem aí os carros elétricos e tudo mais, mas de repente eu estou inovando um negócio aqui e o patinete não vai usar mais rodinhas, sei lá, vai usar ar. Só que eu estou tendo a ideia de desenvolvendo parceria com outras pessoas e tem uma indústria por trás que já vai me fornecer as peças. Se aquilo me afeta, se aquele vazamento me afeta, consequentemente vai afetar toda a cadeia, todo o ecossistema de startups que está por trás da minha startup. Então, eu achei interessante trazer isso aqui para vocês. Eu vou pedir para a Kathleen divulgar aí a Kathleen, o Thiago, o pessoal da comissão, divulgar para vocês o link, quem quiser dar uma lida nessa matéria do dia 7/4/2021. E aí vocês talvez já consigam a perceber aqui nessa matéria aquilo que a gente estava observando, alguns pontos que precisam de fato ter no contrato de confidencialidade, o NDA. Tá bem, gente? Bom, basicamente era isso que eu tinha para apresentar para vocês, mais em forma de um bate-papo mesmo, trazer algumas informações nesse sentido e saber com vocês como é que está a Kathleen. A gente tem alguma pergunta? Como é que a gente está aí, aos Thiagos, nossos queridos? Apenas o Thiago Lúcio, ele compartilhou aqui uma experiência dele, né? Não sei, você gostaria de falar, Thiago? Fala, por favor. Ô, Thiagão, primeiro parabéns aí pela palestra. Eu vi uma prévia com você, mas ao vivo é bem melhor. Existe o NDA sem multa, sem penalidade, faz sentido? Essa é uma... Eu tive um documento que eu vi com isso, aí eu não sei se é normal, se não é normal. Tinham lá todos os o que pode e o que não pode, mas não tinha a penalidade, sabe? Então, quando você tem um NDA que ele não tem penalidade, qual é a motivação simplesmente? Né? Será que ele se sente mais à vontade em descumprir porque não tem penalidade? Então, eu acho que eu consigo ajudar, Thiago Silva, nessa daí. O pessoal, às vezes... até aqui eu vou fazer o paralelo lá com o direito para startup, porque tem essa questão da confidencialidade, mas a gente vai pegar lá, Código Civil. Quando você faz uma ação de dano moral, o pessoal vai lá pegar ato ilícito, o 186, 186, 187 do Código Civil, e o dano de reparar o 927. Então, quando ele não bota... se você bota a cláusula penal, descumpriu, tem que pagar a cláusula, não tem nem que discutir.
Agora, só que daí o que o pessoal faz? Eu não vou assinar se tem lá R$300 mil de multa. Daí às vezes o pessoal, quando você não é um parceiro tão perto, você bota assim, ó, não bota valor nenhum, mas se porque você divulgou, tiver um dano, daí eu vou ter que provar o dano e daí eu vou para cima de você, entendeu? Daí então, às vezes é isso que o pessoal faz. Quando não é um cara tão perto de você, porque às vezes assim, quando você vê as cláusulas de NDA lá, milhões de dólares, não sei o quê, daí o pessoal pode fazer isso. Por isso que, pelo que eu entendi, não era alguém tão próximo de você, né? Que teve. Daí, então, essa é uma explicação, só para... Porque enquanto você estava falando, eu estava pesquisando, tá, Thiago? Não, eram os chineses, na verdade, que queriam fazer uma parceria, tá? Mas Tá, entendi, é uma forma de tornar mais tranquila a assinatura, porque se você não vê a multa, você fica mais... Não que você vai descumprir, mas tira um peso, sabe? Mas na prática tem uma... Mas gera um ônus para ti também, porque daí você vai ter que provar o dano, né? Daí, então, por isso quando não é informação talvez tão crítica assim, né? E é por isso. Daí, mas, de novo, direito para startup. Daí a gente vai lá no Código Civil e pega isso. Daí, lá, 408 a 416, no caso aqui seria até a compensatória, é só chegar e executar, daí não tem muito o que se preocupar. Boa, boa observação. A segunda, você já respondeu, o teu né é importante. Outro dia, só compartilhando com vocês uma situação, eu recebi uma multa, né, de sigilo também, assim, uma multa muito grande, porque quando você vai observar isso, você vai observar quem são as partes. E aí, às vezes, você tem uma empresa muito grande, uma parte que é muito privilegiada do ponto de vista econômico e uma outra parte que é hipossuficiente, digamos assim, né? Se é que a gente pode chamar assim, mas é aquele MEI, aquela pequena empresa assim que é individual, enfim. E aí tinha uma multa lá assim exorbitante que estava sendo imputada no contrato para esse MEI. E aí eu conversei com, né, esse MEI me procurou e eu observei e falei, olha, isso aqui, se você for penalizado nisso aqui, você vai ficar a sua vida inteira para esse cara. Você vai morrer e vai terminar de pagar, porque né, era muito um valor exorbitante, assim. Então eu conversei com o advogado da outra parte, expliquei para ele a situação e falei, com base em que vocês estão imputando essa multa contratual? Qual é o risco de negócio que vocês estão, prejuízo econômico que vocês vão ter se a outra parte, o meu cliente, vazar informação, que essa multa se justifique. Percebe? Então, o advogado falou para mim, olha, doutor, realmente não justifica. E aí nós baixamos o valor da multa. Não tiramos a multa, não. Mas nós conseguimos reduzir o valor da multa porque era algo, né, de repente já era uma cláusula contratual que já estava naquele contrato para grandes empresas e chegaram no meio e falaram, você vai pagar a mesma coisa. Então, para vocês terem uma ideia de como precisa ser observado às vezes e tentar ter uma sensibilidade para essa equiparação aí entre essas partes. Vamos lá. Doutor Tiago, eu gostaria de parabenizar pela apresentação, informar também que no Facebook foram muitos parabéns lá, a Kátia, a Ariane, está parabenizando, falando que foi Obrigado. um trabalho maravilhoso desenvolvido. Chegamos ao final da oficina, ok? Agradecer a todos pela participação, informar novamente que vamos encaminhar o material e a gravação ao final, né, do evento, e reiterar aqui o convite para que venham participar e integrar a nossa comissão, como membro da nossa comissão. Pode falar, Thiago. Eu queria agradecer a todos que ficaram conosco até essa hora, agradecer de coração a todos vocês, mandar um grande abraço aqui à doutora Ariane, que fez os comentários, Kátia, ao nosso querido doutor Fábio, doutora Deise, que estão aí conectados também conosco, a Alessandra, a todos vocês, nossa gente, doutor Elton, Lucilene, Marlene, Judson, enfim,
Gostaria também de passar a palavra ao Dr. Darlan. Se o Dr. Darlan quiser fazer suas colocações finais, e já pode encerrar, então, o evento da noite, por favor. Muito bom. Tá aí hoje o Thiago Silva, debutando aí, dando uma aula para a gente, né, Thiago Lúcio? Explicando tudo aí sobre contrato de confidencialidade. Mandando bem, doutor Ana, mandando bem. Muito bem. Parabéns pela exposição. O tema, de fato, é muito interessante, né? Principalmente para quem deseja militar aí na área de direito para as startups, como bem ensinou o Thiago Correia, o outro Thiago. Não é direito das startups, é direito para as startups, né? Então, diante daquilo que foi exposto, só temos que parabenizar o trabalho que vem sendo desenvolvido pela comissão, parabenizar o Thiago Silva pela exposição que fez nessa noite, e mais uma vez reiterar as boas-vindas aos novos membros da comissão, aos cargos que ocupam, né, como diretor jurídico, o Dr. Thiago Correia, e secretária, a doutora Kathleen Pedrotti. Sejam bem-vindos à comissão, bem-vindos ao time, e que possamos cada vez mais desenvolver um trabalho ainda mais profícuo. Pedimos a todos que acompanhem as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, todas as atividades da casa são comunicadas, são divulgadas através daqueles canais. Sendo assim, eu, em nome da diretoria da OAB Subseção de Osasco, eu agradeço todos os presentes que estiveram com a gente aqui por essa plataforma Zoom e também pelo Facebook, desejando a todos uma excelente noite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado.